A paz do Senhor Jesus, eu estou fazendo este vídeo para testemunhar de como me converti verdadeiramente a Jesus Cristo. Esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Eu já sou batizada nas águas já tem anos, só que eu era essas crentes que não ligava para nada. Sabe, eu só ia na igreja mesmo uma vez por mês, que era para tomar a Santa Ceia. Os irmãos ainda tentavam me colocar em alguma coisa na igreja, eu não gostava, eu sempre falava que não queria. Eu recebi até profecias de uma profeta que o Senhor estava me chamando para a obra, mas eu não ligava, entendeu? Eu não ouvia, eu não deixava o Espírito Santo agir em mim. Eu trocava a igreja para ficar em casa assistindo. Eu trocava a igreja para ir para festas. Sabe, não levava a sério mesmo a palavra do Senhor. E eu brigava muito dentro de casa. Eu não tinha muita paciência com as pessoas. Eu discutia com a minha mãe. Eu era uma pessoa muito difícil. Muito difícil mesmo. E teve uma vez que começou o meu filho mais velho a ter muitas infecções de urina. Todo mês ele tinha infecção de urina. Eu gastava 100, 120 reais por mês com ele. Isso durou uns 4 meses seguidos, ele tendo infecção. Aí, quando não, a minha filha mais nova, né, começou a surgir umas feridas no corpo dela, umas feridas que pareciam queimaduras, amém? E isso eu fui ficando preocupada. Falei, gente, todo mês acontecendo alguma coisa, já tô ficando apavorada. Levei ela pro hospital e a primeira médica disse que ela estava com a doença do pé, mão e boca. Não sei se os irmãos conhecem. Tudo bem, ela receitou os remédios e eu comecei a dar os remédios. Só que esses remédios não faziam efeito algum. E nisso só foi agravando, piorando. E fui levar ela em outro médico, lá em São Paulo. Cheguei lá nessa médica, ela foi chamada. Quando a médica examinou a minha filha, ela ficou horrorizada, porque ela, em anos que ela trabalha na pediatria, nunca viu uma criança com aquelas feridas do jeito que minha filha estava. Então ela falou para mim que ela estava com suspeita de Coxsackie. Não sei se os irmãos conhecem essa doença. É uma doença desconhecida ainda, muito desconhecida. Raramente alguém pega essa doença. E a médica, ela ficou tão abismada que teve que chamar outra médica para olhar minha filha. Se a médica estava horrorizada, imagine eu, né? Vendo aquela situação toda. E ela falou assim que ela precisaria fazer um certo exame, só que o meu convênio não cobria esse exame. Então, esse exame estava custando na faixa de R$ 1.200. Não me recordo, mas era mais ou menos isso. E eu não tinha condições de pagar. Não tinha. Porque eu já estava gastando dinheiro com ela da outra vez que eu levei ela no médico. E com o meu outro filho. Então eu já estava gastando quase 700, 800 reais todo mês com remédio. Não estava aguentando mais. E mais esse exame, não tinha condições. Aí eu fui e falei para minha mãe o que estava acontecendo tudo. Aí ela foi e falou para mim, filha, você não está percebendo que isso é espiritual? Aí eu fiquei pensativa, né? Comecei a ficar pensando. Eu falei, vou orar a Deus, né? Aí a minha mãe também entrou em oração, nós entramos em oração lá na minha igreja, todo mundo em intercessão pela minha filha e pelo meu filho. E
Nisso nós começamos a buscar, né? Você tá vendo, né, como a gente somos, né? Na hora do aperto que a gente lembra de Deus. E isso é uma vergonha. Eu peço perdão a Deus até hoje por isso, irmãos. Nunca faça isso. Voltando o testemunho, depois que nós oramos, intercedemos, no dia seguinte a minha filha, ela me chamou lá do quartinho dela, lá do berço. E quando eu cheguei lá no quarto dela, ela estava em pezinha no berço. Ela tinha 11 meses, irmãos. Me perdoa, ela tinha 11 meses. Ela estava em pé no berço, brincando e pulando. E eu falei, nossa, você tá bem, glória a Deus. Eu fui e passei a minha mão assim na boquinha dela, porque ela tinha ferida até na boca, gente. Ela tinha ferida na boca, ela tinha ferida nas mãos, na bundinha, no pezinho, tanto que caiu algumas unhas dela, ficou terrível. Aí conforme eu passei a minha mão na boquinha dela, saiu a ferida na minha mão. Eu falei, nossa, eu passei assim a minha mão na boca dela, saiu a ferida e onde eu passei a pele dela estava limpa. Aí eu peguei uma fralda de pano limpinha e passei no rosto dela e as feridas a gente saía no pano. E a pele dela estava limpinha. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Oh, meus irmãos. O Senhor curou minha filha. Não precisei nem fazer o exame, irmãos. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus é misericordioso. E eu fiquei super feliz com isso. E eu vi que eu não sou nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem Ele. Ele teve misericórdia. Ele permitiu tudo isso acontecer com os meus filhos para eu acordar, para eu ver que eu dependo dele. Aleluia. Ele não sente prazer, irmãos, de ver uma criança sofrer jamais que ele ia colocar uma enfermidade numa criança, isso não. Nunca, porque Jesus, ele é amor, amém, ele ama nós, ele nos ama, jamais, ele não ia ter prazer de ver uma criança sofrendo, nem criança, nem adulto, nem idoso, nem ninguém, porque ele nos ama, jamais, mas ele permitiu acontecer essas coisas com os meus filhos para me resgatar, aleluia, glórias a Deus, e eu glorifico o nome do Senhor todos os dias. Eu agradeço Ele até hoje pelas maravilhas que Ele fez na minha vida. E nisso eu fui buscando mais e mais. Agradeci Ele demais, agradeço Ele até hoje. Aí ele começou a se manifestar para mim. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou deixar só até aqui esse testemunho. Depois irei fazer outros áudios falando de outras experiências que eu tive com o Senhor Jesus, porque eu quero, sim, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Que os irmãos que estão ouvindo fiquem sempre firmes no Senhor, acredite. Ele é mais real do que vocês imaginam, gente. Muito real do que vocês imaginam. Ele nos ama demais. Ficam sempre firmes na presença do Senhor, porque Ele está voltando. Ele está voltando e tudo que está na Bíblia está se cumprindo. E vamos esperar a vinda do Senhor, que já está mais perto do que nós imaginamos. Amém? Todo mundo que ouviu, fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe a todos.